Galera, voltamos. Olha só, a gente estava falando aí sobre as intensidades, né, os períodos maturacionais sensíveis. Então a gente pode observar que assim, eu vou deixar até o cursor passando aqui agora para vocês perceberem, ó. Quando a gente fala, né, na capacidade de coordenação, então se a gente pensa na função psicomotora, né, isso aqui é um quadro que mostra as fases sensíveis, né, de aprendizagem no desenvolvimento da criança. Isso foi elaborado por Galahu. Tá? Então, assim, quando a gente fala na capacidade de aprendizagem motora, a criança ela aprende dos 7 aos 12 anos, é o período sensível, levando-se em consideração que entre 10 e 12 anos é o período mais sensível, então é aqui que precisam ocorrer mais os estímulos dessa aprendizagem motora. Aí a gente tem um período aqui, de 12 a 14 anos, que está em branco. Por que será? O que aconteceu aqui? A criança não aprende nada? Aprende. Só que aqui é mais ou menos o período da adolescência, né? Da puberdade, onde vai ter aí um estirão de crescimento, uma mudança na estrutura corporal devido à quantidade de hormônios bem interessante, bem grande, e daí a criança acaba perdendo um pouco dessa capacidade, né, da aprendizagem e recupera isso aqui aos 14 anos, depois dos 15 volta a ficar mais sensível. Por quê? Porque aqui ela volta a reconhecer o corpo dela, que ganhou nova forma, novo tamanho, mais força, e aqui ela consegue reorganizar tudo novamente. Aí a mesma coisa acontece com a capacidade de diferenciação. A reação ótica acústica, eu tenho um período sensível aqui e vai, né? Ele é menor, aumenta, depois cai um pouquinho. Para cá, onde está em branco, não é que a criança não vai aprender nunca mais, mas é que fica um pouquinho mais difícil. A gente tem momentos onde a gente vai crescer muito mais, vai aprender muito mais. Então a gente precisa ter essa consciência para trabalhar. Né? Na orientação espacial, a criança ela tem um pouco de dificuldade nessa aprendizagem até por volta dos 12 anos. Aqui, depois dos 12, fica muito mais fácil dela entender. Então, por exemplo, estou ensinando futebol aqui, né, 6, 7, 8 anos. Como que fica o jogo de futebol aqui mesmo? Lembra da marcação bolinho? Todo mundo em cima da bola? É uma festa só, né? A criança não consegue entender que o jogo ele é dividido em posições e cada jogador tem o espaço adequado, específico para trabalhar. Aqui ela consegue entender isso melhor, daí você pode ver que a qualidade do jogo, inclusive, melhora muito, junto com a qualidade técnica do que ela aprendeu aqui em cima, da aprendizagem motora. A mesma coisa acontece com ritmo, com equilíbrio. Quando a gente fala lá das capacidades físicas de resistência, força e velocidade, olha lá que legal. A gente sabe que a criança lá desde os 5, 6 anos de idade, ela pode trabalhar, melhorar a resistência dela de acordo com a maturação biológica. Mas isso fica muito mais sensível, muito mais visível a partir dos 11 anos de idade. Então, o que adianta eu insistir muito aqui se eu sei que é depois dos 11 que isso vai melhorar? A mesma coisa a força. Às vezes o cara quer treinar força com a criança com 6, 7, 8 anos. Olha lá, o período sensível dela é a partir dos 12. Por que a partir dos 12, galera? Não é aqui nos 12, 13 anos que acontece a puberdade, que aumenta os hormônios, hormônio de crescimento e tudo mais, que vai ajudar a fazer esse desenvolvimento corporal? Então vamos pensar no que a gente vai fazer. Mas, em compensação, quando a gente fala da velocidade, da utilização, né, das fibras de contração rápida da maneira mais eficiente possível, eu tenho que ensinar essa criança a trabalhar nesse período, entre os 7 e os 12 anos. Depois eu vou estimular? Vou. Ela vai aprender? Vai. Mas pode ser que essa lacuna de trabalho não feito aqui, dessa coordenação neuromuscular, faça falta lá na frente. A mesma coisa a capacidade cognitiva. A parte mais sensível para a criança aprender a capacidade cognitiva é entre 10 e 12 anos. Se aqui você estimula de forma errada,
xinga, chama de burro, fala um monte de coisa assim, que a gente vê pais fazendo, né? Você não aprende nada, já te ensinei, como que você pode ser desse jeito? Aqui você causa um monte de trauma na criança que vai atrapalhar. Passei errado o slide, vocês viram, né? Desculpa. E quando a gente fala de motivação de aprendizagem, entre os 7 e os 12 anos é a parte mais sensível dessa motivação. Mas nós, profissionais de educação física, podemos fazer essa motivação continuar aqui infinitamente nesse período mais sensível se eu souber como estimular, como valorizar adequadamente a forma como eu estou estimulando e ensinando esse meu aluno. Lembra, eu sou responsável por ele durante todo o período de tempo que ele está comigo, não só na minha aula, enquanto ele está comigo. Prestem atenção nisso. Aí Galahu, né, fala aí sobre o desenvolvimento, as fases, né, do desenvolvimento motor e nos dá alguns parâmetros bastante interessantes em relação às idades e os estágios, né, desse desenvolvimento motor. E daí o que a gente entende? Que aqui a gente está falando, né, do lado esquerdo, né, da sua tela, você vê aqui, ó, faixas etárias aproximadas de desenvolvimento o que mesmo? Cronológico, olha lá, está dividido em anos, tudo bem? Então, ó, de 4 meses, né, até um ano, de um ano a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, 6 a 7, 7 a 10, 11 a 13, acima dos 14, né? E eu tenho do outro lado o desenvolvimento maturacional, biológico, né? Então, aqui, às vezes a criança está numa idade cronológica diferente desse estágio do desenvolvimento motor. Isso é queimar etapa? Não. Se a criança vai naturalmente, por exemplo, com 5 anos, ela já saiu do estágio elementar e está entrando no estágio maduro, a diferença de 5 para 6 anos é pequena. Isso não é queimar etapa. O grande problema é eu pegar uma criança com 5 anos e querer que ela treine em estágio de utilização permanente, né? Especializando o movimento, especializando a atividade, né, esportiva aqui. E isso não é bom, porque isso aqui não é o natural da criança. Isso aqui é alguém que está forçando ela a chegar lá antes da hora. Pode trazer muitas complicações isso para a vida da criança? Claro que pode, né? A grande maioria das crianças que param, né, dos adolescentes na verdade, que param de fazer atividade física, é exatamente porque ou foram muito exigidos quando crianças e foram muito expostos à frustração ou a lesões antes da hora. Vamos pensar assim, ó, eu gosto de dar o exemplo do Marcelo Negrão, que foi um grande jogador de voleibol, mas que se aposentou com um pouco mais de 23 anos. Por quê? Já tinha várias lesões no joelho, várias cirurgias no joelho, na coluna, no ombro. Porque o Marcelo Negrão ele começou a jogar muito novo. E com 14 anos ele jogava na seleção brasileira do Sub-16. 2 anos acima do que ele tinha. Por quê? Ele era muito alto, tecnicamente muito bom, batia muito bem na saída de rede, né? Sacava muito bem. Então, ele é da geração de ouro do vôlei, que ganhou o primeiro ouro olímpico, né? Então, assim, na verdade, isso foi acontecendo para ele naturalmente, porque quando a gente vê aqui, ó, 14 anos, já está no estágio de utilização permanente, ele ao invés de passar pela utilização permanente da vida diária ou recreativa, ele estava fazendo uso da utilização permanente competitiva. Era um atleta de alto rendimento. Apesar de ser de alto rendimento, apesar de estar com 14 anos de idade, acabou tendo um excesso, uma carga excessiva de treinamento, de jogos, de salto e tudo mais, que é natural de quem compete, né? E acabou se aposentando antes.
De repente, se tivessem segurado o Marcelo Negrão um pouco mais, ó, você não vai jogar na seleção 2 anos acima da sua idade, você só pode jogar na sua categoria, né? Ou não sei como eles poderiam fazer, porque o cara sempre foi uma promessa, né? Sempre foi uma promessa, não. Sempre foi um ponto fora da curva, um jogador muito acima, né, do padrão da idade. Não sei nem se seria possível segurar ele e tudo mais. De repente, segurar ele fazia ele parar muito antes, né? Nem ter chego à Olimpíada. Mas uma coisa a gente tem que entender: quando a gente fala do treinamento, da prescrição de exercício, a gente pensa sempre na saúde, na qualidade de vida, em prolongar a vida, na longevidade dessa pessoa que está fazendo atividade física. Agora, competição. Lembra daquela frase que é muito usada no meio da educação física: esporte é saúde. Galera, esporte de competição não é saúde. Atleta de alto rendimento convive com dor, com lesão, com superação e tal. Isso não é saúde, infelizmente, a gente tem que assumir. Exercício físico regular, bem orientado, isso sim é saúde. E é isso que a gente está vendo agora aqui na prescrição de grupos especiais. Ok? Aí o que eu quero de vocês? Olha lá, os jovens eles devem ser estimulados, né, no envolvimento esportivo recreativo, utilizando os momentos de lazer de forma ativa, estando preferencialmente com a família envolvida. Então, olha lá, envolvimento esportivo recreativo. Depois, se ele tiver um potencial muito grande, quiser ir para a competição, perfeito, vamos estimular, vamos levar ele para o centro de treinamento adequado, para que ele consiga aí progredir como atleta, porque afinal de contas, nós da educação física também trabalhamos aí com esse lado competitivo, não é só recreação, ok? Então o que eu quero de vocês? Mais um trabalhinho, já dei um na aula passada. Agora eu quero que vocês façam, né, desenvolvam aí um programa que contenha propósito de desenvolvimento das capacidades biomotoras, coordenativas e condicionantes para crianças e para adolescentes. Então vocês vão pesquisar o que são as capacidades biomotoras, coordenativas e condicionantes e vão fazer uma proposta de treinamento para o desenvolvimento delas, ok? Vai fazendo esse trabalhinho, vai anotando e tal, e a gente vai discutindo sobre isso nas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok?